Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live do Empreendedor da Saúde. Esse é um tema muito interessante, né, que foi uma solicitação de alguns clientes em relação a essa possibilidade de entender um pouco melhor como é que é toda essa dinâmica de empreender no mundo da saúde nessa área que a gente acha que tem pouca coisa, mas na verdade tem um universo de possibilidades ali dentro. Então hoje, nessa live, nós vamos falar sobre o item 4 da roda do empreendedor da saúde. Você pode depois conferir essa roda lá no meu site lucasseubach.com.br, Seubach com CH no final, e aí você tem acesso. Essa live vai ficar gravada no YouTube e você vai poder também assistir esse vídeo e junto com os outros, uma live para cada item da roda do empreendedor da saúde. Eu espero que você aprenda um pouco mais sobre essa dinâmica da vida de quem empreende com essa coisa tão importante que é cuidar da saúde de outros seres humanos. Ou, né, estamos falando aqui dos seres também dos veterinários, né, que cuidam também dos animaizinhos, e de todo mundo que de alguma forma está envolvida com esse setor. Então, hoje o nosso tema, ele é um tema muito, muito, muito interessante, porque ele está relacionado não necessariamente ao desenvolvimento de alguma técnica específica ou alguma coisa misteriosa, uma super ferramenta, assim, né? Inclusive vou colocar uma aqui, um item para a gente falar depois. Isso é uma coisa que acontece naturalmente, pelo menos deveria, tá? E eu quero só deixar uma pista para quem está acompanhando as nossas lives, tá? Eu vou fazer uma live extra sobre o item empreendedor, que foi o item 3 da roda do empreendedor da saúde, empreendedorismo. E eu vou fazer uma live extra sobre esse item. Oi, Ezequiel, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu vou fazer uma live extra sobre empreendedorismo, é uma coisa meio shakespeariana, né? Ser ou não ser. Porque é muito interessante, eu já presenciei, né? Eu só vi uma vez isso acontecer na área da saúde, mas eu já vi isso acontecer em outros setores. É quando o empreendedor ou o futuro empreendedor, né, empresário, sei lá, como é que a pessoa quer se denominar, mas quem está ali cuidando de um negócio, a pessoa se dá conta que ela não está afim, que ela não quer aquela coisa toda, né? É muito importante esse momento da verdade para a gente se deparar, né, com essa dinâmica. Então eu vou fazer uma live só para falar sobre isso, sobre esse ser ou não ser empreendedor na área da saúde. E vou trazer aí algumas informações e pretendo fazer isso mais para o final da sequência dos 8 tópicos da roda do empreendedor da saúde. E aí agora, voltando então ao nosso tema de hoje, né, que é o tema número 4, que é atendimento e vendas, vendas e atendimento. Por que eu coloquei esses dois itens juntos? Normalmente em qualquer empresa, né, que a gente fosse considerar isso, a gente, né, talvez fosse pensar, não, peraí, eu tenho que ter uma estratégia de vendas, de atuação no mercado, de conversão, né, de pegar meu marketing, transformar em negócio. E eu tenho outra estratégia de atendimento, né? Como é que é quando o meu cliente me aborda, que serviços que eu presto, então mais focado no prestador de serviços e tal. E aqui eu coloquei os dois juntos. Por quê? Porque eles estão intimamente ligados e eles estão relacionados e a gente vai falar sobre isso nessa live de hoje, tá? Então, um ponto muito importante é que é o seguinte, falando de atendimento, né? Eu criei um curso chamado Atendimento e Relacionamento. Por quê? Porque eu entendi, né, na minha vivência, né, do mundo de serviços, né, prestação de serviços, que atendimento tem tudo a ver com relacionamento. Toda vez que você atende alguém, mesmo que seja assim um cliente, né, que nem ontem eu estava conversando com a esposa de um cliente que eu atendi durante 23 anos.
Você tem noção que é 23 anos ter um cliente, né? Então eu tava falando com ela e ela diz assim, nossa, a vida toda, né? Que prestou serviço, né? Atendeu de alguma forma. Então tem esses clientes de longa duração e tem aqueles clientes passageiros, sei lá, você tem um negócio, né? Um serviço, né? Que você presta lá, se você faz quick massagem no aeroporto, né? Você talvez tenha aquele cliente por 15 minutos, né? 30 minutos, depois essa pessoa vai embora e nunca mais. Então, tanto nos dois casos, é um relacionamento, que pode ser um relacionamento de curtíssima duração, ou um relacionamento de longa duração. Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer com aquela pessoa ou com o círculo de relacionamentos que ela tem. Então, pode ser que você diga, não, mas eu faço quick massagem no aeroporto e, sei lá, eu trabalho na área internacional e a chance que as pessoas voltem é minúscula. Mas essas pessoas podem ter parentes que vão para lá, que também viajam, que podem acabar lhe recomendando. Então é muito importante entender que a gente está sempre criando um relacionamento toda vez que nós estamos atendendo. Isso é muito forte na área da saúde. Tá? É muito forte na área da saúde. Por quê? Porque quando você ajuda uma pessoa a se sentir melhor, você cria um laço, um vínculo extremamente poderoso com essa pessoa. Dizem, né, que a gente pode até esquecer o nome de alguém, a gente pode até esquecer do rosto de alguém, mas a gente não esquece o que essa pessoa fez com a gente. Então, se a gente teve uma impressão positiva, a gente teve, né, um atendimento legal, aquela pessoa que cuidou da gente, assim, que evidentemente fez o melhor que ela podia pela gente, a gente vai criar um vínculo, né, alguma coisa, alguma memória dentro do nosso corpo, e essa memória vai perdurar. Então, qual é que são as bases do atendimento e relacionamento? Primeiro, o relacionamento ele é intrínseco ao ser humano, certo? O ser humano, por mais que nós vivamos momentos que as pessoas, né, sei lá, síndrome do pânico, essas coisas mais limítrofes, a nossa tendência é a gente acabar se relacionando com outras pessoas. A gente acabar conversando, sei lá, com o cara do Uber. Às vezes tem gente que não gosta de conversar com o cara do Uber, né? Eu adoro, assim, mas tem dias que eu não tô afim. Tem dias que... Mas é praticamente natural que a gente crie essas oportunidades. A gente vai fazer um curso, vai ficar um dia com aquelas pessoas, a gente acaba criando conexões que podem perdurar. Então é intrínseco, né? O ser humano se relaciona. De uma forma ou de outra, todos queremos nos relacionar bem. A gente quer, consciente ou inconscientemente, deixar uma boa lembrança, né, por onde a gente passa. Por mais que a gente diga assim, não tô nem aí, eu quero que, né, eu acho que não é o caso, né, já que a gente está falando de alguém que quer deixar uma boa, vamos dizer assim, uma boa recordação por parte do cliente. No fundo, todos nós queremos nos relacionar bem com outras pessoas, porque a gente não sabe o dia do amanhã, a gente não sabe o que nos espera. E outro aspecto importante, a gente sempre deseja o nosso sucesso. A gente sempre quer que dê tudo certo, que tudo funcione, que as coisas aconteçam. Então por que eu estou repetindo essas coisas meio óbvias? Porque às vezes a gente esquece isso. Por exemplo, outra coisa muito importante, a gente precisa sair um pouco do automatismo e ficar mais consciente. Mais consciente sobre como é que está o nosso paciente, cliente, aluno, né? Seja você é um instrutor de pilates, um dentista, um médico, um veterinário, né, que cuide de um bichinho. Alguém vai trazer aquele bichinho para você. E como é que quando você faz tudo correndo e você fica no automático? Como é que é quando você coloca mais consciência, olha no olho do seu paciente? Oi, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre vendas e atendimento dentro da área da saúde, mas também serve para outros empreendedores também. Então, a gente começar a ficar mais consciente, a gente vai levar o nosso atendimento para um outro nível de percepção, aonde a gente vai conseguir olhar coisas que antes não estavam sendo vistas
e aonde o nosso cliente, nosso aluno, nosso paciente também vai começar a se dar conta de algumas coisas que ele não percebia. Tá? Então isso é muito importante. E outra coisa muito legal do atendimento e relacionamento é que as oportunidades sempre batem a nossa porta. Né? Quando a gente começa a fazer divulgação, a gente começa a atender bem, e a gente leva, isso eu vou falar um pouco mais adiante, o melhor da gente, existe uma tendência das pessoas ficarem satisfeitas e quererem contar para as pessoas que elas gostam. É mais ou menos, né, que nem quando alguém vai lá, faz um curso super legal, né, e aí, nossa, eu tive uma experiência, você quer contar para todo mundo, quer que todo mundo vá fazer o curso. Às vezes a pessoa está fazendo uma pregação, né. E o que acontece quando a gente tem uma experiência boa na área da saúde, como paciente, como aluno, como cliente? A gente logo quer contar para os nossos, né, para aquelas pessoas mais próximas ou não tão próximas, mas que estejam no nosso relacionamento, nossos colegas e tal, que eventualmente, olha que legal, né, olha só, tu tá sentindo isso, espera que tem alguém que me ajudou nisso, que pode te ajudar também, né, isso é natural também. E outra coisa muito importante, que é outra base do atendimento e relacionamento, é que as portas se abrem através de pessoas. Não existe assim uma coisa mágica, encantadora que vai vir, né, uma fada madrinha que vai vir com sua varinha de condão e vai dizer que está tudo fantástico, maravilhoso. É basicamente uma pessoa que vai falar com outra pessoa, que vai falar com outra pessoa, que vai ver alguma coisa na rede social, que vai ver alguma coisa num vídeo que você produziu, você falou alguma coisa significativa, ou seja, as coisas acontecem através de pessoas. Dito isso, né, lembrando um pouco do óbvio sobre o atendimento, mas que sempre é importante a gente frisar, o que acontece é que quando a gente está no ramo da saúde, eu digo a gente, né, porque de uma certa, eu indiretamente acabo atuando, porque eu tenho clientes que atuam na área e acabo ficando próximo, e eles me relatam as situações e tudo mais, a gente cria conexões reais com as pessoas. E essas conexões reais, às vezes, elas têm uma profundidade muito grande. Né? Independente se você, né, por exemplo, diz, você deve ter experimentado isso, por exemplo, fisioterapeuta, e aí você está sempre conversando com o seu paciente, você conhece mais da vida dele que uma pessoa íntima, às vezes, que é um amigo, né? Então, um familiar. Ou seja, muitas vezes o paciente ele encontra naquele momento de cuidado da própria saúde como um momento de relaxamento, de entrega, de troca. E aí se criam essas conexões reais, certo? São conexões profundas, ou às vezes são conexões mais superficiais, mas elas são verdadeiras dentro do nível que você está propondo de atendimento. E outra coisa muito importante também aqui que eu acho assim, olha, que é essencial. Amor, tu pode ver se o áudio está funcionando bem, por favor. Que é uma outra coisa que é essencial dentro desse ramo é o que a gente chama de empatia. Tá? O que é? Tem um vídeo sensacional, né? Depois quem tiver interesse, eu posso depois mandar, né? Posso mandar pelo Direct Link, né? É um vídeo sensacional que tem lá no YouTube, que é a diferença de empatia e simpatia. Basicamente o que esse vídeo fala que eu acho sensacional, né? Empatia é quando eu não necessariamente tenho que opinar sobre o que a pessoa tem que fazer, ou que ela faça isso, ou que ela resolva aquilo. Mas eu simplesmente me solidarizo com a perspectiva daquela pessoa. Eu reconheço, né, uma parte minha nela e uma parte dela em mim, eventualmente. E aí eu digo, né, às vezes eu falo, às vezes eu com o meu gesto eu acolho aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Então, esse tipo de empatia, de solidariedade, de reconhecimento, de conexão, é uma coisa muito legal, porque ela abre uma perspectiva de voltar para o item anterior das conexões reais. Então, se você diz, tá, mas como é que eu vou fazer uma conexão real com uma pessoa? Trabalhe com empatia.
Trabalhe percebendo a vida daquela pessoa a partir da perspectiva dela. E muito cuidado com uma armadilha que existe, que é uma armadilha muito complicada, que se chama a famosa falsa empatia, tá? Que é quando, tem a ver muito com a simpatia, né? Que é quando você diz, ah, não, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa e vou perceber tudo que ela percebe. Você não tem como fazer isso. Porque quando você se coloca no lugar da pessoa, você está simulando a realidade do outro. Quando na verdade, quem sabe da realidade do outro é o outro. Então você precisa também perceber que a vida da outra pessoa é da outra pessoa. E que talvez tenha algumas coisas que você não compreenda, mas que você acaba sentindo. Então é menos mental e mais coração. Isso é um exercício, certo? Esse aqui é um convite para que você faça esse exercício e se conecte mais com essas pessoas que você está atendendo, né? Sejam alunos, clientes, pacientes, né? Ou até os bichinhos aí da sua clínica e os donos desses bichinhos. E aí eu tenho uma fala que é muito legal que eu publiquei hoje no meu Insta, né? No Instagram, L Selbach, com CH no final, o meu perfil, que é o seguinte, ó, ser sincero consigo mesmo e com os outros, pois quem é fiel a si mesmo ganha o respeito dos demais. Essa fala do Karl Albrecht, que é um cara fantástico, né, que trabalhou a vida toda com atendimento ao cliente. E é um cara sensacional. Se você tiver a oportunidade de ler os livros dele, Karl Albrecht, eu depois vou recomendar no meu Insta também. Essa fala, para mim, é muito importante. Por quê? Porque o que muitas vezes acontece, que é a grande carência do mercado da saúde, é quando você faz a faculdade porque alguém lhe disse que tinha que fazer, você começa a praticar porque você precisa ganhar dinheiro, e você passa tocando aquele trabalho como uma obrigação. Então, efetivamente, você tem como passar uma vida inteira fazendo isso? Tem. Só que é mais difícil, eu diria, né? Eu desafiaria a dizer, ou mais complexo, do que se você colocar o seu coração na jogada. Isso tem a ver com empreender, né? Com o que a gente estava falando lá no começo, ser ou não ser empreendedor. Se você não incluir o seu coração no que você faz, isso não quer dizer que você tenha que morrer de amores por tudo que você faz ao longo do dia e você sair saltitante e com coraçõezinhos pipocando no ar, assim. Não, não é isso. É você se conectar com aquilo que é mais importante para você, com uma questão de propósito, de missão, né? Talvez tenha a ver com a cura, tenha a ver com o bem-estar. Você é que vai nomear isso. Você conhece, você sabe qual é o assunto e você sabe qual é a resposta. Mas é muito importante que isso seja uma sinceridade consigo mesmo. Então, quando você sente essa sinceridade, você extravasa essa sinceridade enquanto você atende. É como se eu estivesse falando uma língua, né, com uma pessoa aqui, né, depois eu quero virar para você e dizer, ai, olha só, que legal. Você sabe que a vida não funciona assim. Se a gente tem uma linguagem, essa linguagem ela é verdadeira, você não precisa fazer esforço, né, porque você está sendo verdadeiro consigo mesmo e está sendo verdadeiro com o outro. E o atendimento acaba fluindo e a coisa acaba acontecendo mais naturalmente, você, né, cansa menos e tudo mais. E aí a gente entra, né, vamos dizer assim, resolvida essa parada, né, resolvido esses aspectos, assim, o que mais a gente tem, né? Existe uma coisa muito importante que eu estava atendendo uma fisioterapeuta que também era instrutora de Pilates. E aí ela falou, mas tem tal pessoa que trabalha comigo, aí tal pessoa que não sei se eu dispenso ela, não dispenso, e aí tem tal pessoa que vem de vez em quando, aí eu não sei como é que a gente faz, se a gente faz. Eu digo, bom, então é importante você fazer o que a gente chama de mapeamento do atendimento,
certo? Que é entender quais são os pontos de contato do seu cliente com você, ou melhor, com o seu espaço, com o seu local. Então é assim, ó, o cliente chegou, tem uma recepção, não tem recepção, tem um porteiro eletrônico, tem um controle digital para entrar, quem é que recebe ele, como é que conversa com ele, escreve isso no papel. Coloca lá o passo a passo de como é que é essa jornada do seu cliente. Você pode pegar primeiro um atendimento comum, né? O aluno de Pilates, por exemplo, e você faz esse passo a passo. Então você vai organizar esse e você vai entender como é que é isso. Daí você pode fazer o quê? Você pode convidar os seus colegas para dizer, ou seus funcionários, que seja, né? Para dizer, olha gente, eu estou olhando aqui, estou revisando isso aqui, e eu estou vendo que tem alguma coisa que não está fechando aqui. Por exemplo, a pessoa vem e está sempre acontecendo tal coisa, a gente está demorando para isso, a gente está, né, não sei o que, a gente começa a conversar com os pacientes, como é que tu acha que está o processo de atendimento aqui? E aí eles vão começar a dar feedbacks e você vai anotando. Então é importante você definir essa jornada para que você comece a organizar o padrão de atendimento. Porque isso é uma das queixas que eu ouvi muitas vezes. É a pessoa dizer assim, eu contrato as pessoas não sabem atender os clientes. E é um horror. Como é que elas atendem desse jeito que elas atendem? E aí eu pergunto, qual é o jeito que elas atendem? Eu não sei. Elas atendem do jeito que elas atendem. Porque eu não estou junto, eu trabalho no outro turno. Então a primeira coisa é fazer aquilo que a gente estava falando sobre colocar mais consciência, né? Vamos escrever como é que está acontecendo. Vamos ver se está todo mundo funcionando do mesmo jeito. E para isso você precisa fazer uma coisa que foi lá no primeiro encontro, a gente falou de novo na última live do empreendedorismo. Se você não dedicar tempo para pensar sobre o seu negócio, certo? A tendência é que o seu negócio não seja um negócio. Seja alguma coisa que você está tocando e que está só pagando as contas. Certo? Se você quer crescer com o seu negócio, você precisa dedicar parte do seu tempo para pensar sobre como as coisas são feitas. E esse mapeamento do atendimento é uma coisa muito importante que você entenda e talvez você tenha mais de um mapeamento do primeiro cliente, do seu cliente de, sei lá, do atendimento de Pilates ou do atendimento de liberação, ou, sei lá, quando ele vem fazer uma ortodontia na sua clínica, e aí o outro vem fazer um procedimento de implantodontia. O que está acontecendo? Como é que estão os tempos? O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Tem material que tem que curar? Como é que a gente pode organizar isso lá numa planilha para que apareça no monitor lá não sei aonde? Então você começa a mapear para entender, para reorganizar. Tá? E aí nós temos uma pergunta muito legal da nossa querida Bruna Bertz, que é uma fisioterapeuta, que não está aqui hoje por acaso, mas ela lançou essa pergunta lá quando eu fiz no Stories, né, do Instagram. A seguinte pergunta: como manter a qualidade com o aumento no número de atendimentos? E, gente, agora vamos combinar, né? Aí que o bicho pega. O que acontece? Acontece que a gente vai falar desse item, desse outro aspecto que eu vou dizer agora, lá no último, oitavo item, que é finanças, tá? O que acontece? Se eu tenho que atender X pessoas por dia para manter o meu espaço funcionando, né? E eu preciso entender isso numa planilha, tá? Não é nenhum exercício de mística, uma oração que você faz com incensos. Não, é uma planilha. Você precisa botar numa planilha e entender. O meu negócio, ele funciona assim, ele tem custo fixo, custo variável e eu preciso ter um preço de venda. A maior parte, é meio assustador isso, tá? Mas a maior parte dos profissionais da saúde não tem noção disso, até que pare para ver. O que acontece normalmente? Está assim, ó, correndo, pagando boleto, correndo, atendendo, enchendo agenda, fazendo, e não para pensar sobre isso. Tá? Então isso a gente vai ver lá no item 8, tá? Inclusive vou fornecer para quem assiste a live um link para um modelo de planilha para entender melhor isso aí, certo? Que é a formação de preço.
Então, primeira coisa, eu preciso entender qual é o número de atendimentos que eu preciso para manter o meu negócio com a conta paga e para manter o meu negócio lucrativo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda, não sei. Estamos falando aqui sobre atendimento e vendas para o empreendedor da saúde. Também serve para outros empreendedores, mas o foco aqui é a saúde. Então a pergunta aqui, ó, como é que eu mantenho a qualidade com o aumento do número de atendimentos? Primeiro, eu tenho que entender quantos atendimentos são necessários para manter o meu negócio de pé. Porque se eu não souber disso, eu simplesmente estou dentro da roda maluca e correndo, sem entender efetivamente o quanto que eu preciso. Então assim, ó, bom, eu preciso de X atendimentos para pagar a minha conta. Depois, eu preciso de X mais tantos atendimentos para ter a lucratividade que eu espero. E aí você começa a pensar, será que eu preciso de uma outra pessoa trabalhando comigo? Um outro instrutor de pilates, por exemplo, ou um outro fisioterapeuta, ou um outro massoterapeuta, ou um dentista, médico, sei lá, né? Depende da sua área. Então é importante você ter essa conta feita numa planilha, porque na planilha você também pode simular. Como seria se eu tivesse mais uma pessoa? Como se eu tivesse mais duas pessoas? Como seria se eu conseguisse ter, sei lá, fazer um coworking no meu espaço, né? Tudo isso é projeção financeira. Uma vez que você entende essas projeções financeiras, você também consegue vislumbrar um futuro, tá? Dito isso, lá no última live nós vamos falar sobre isso. Dito isso, como é que eu mantenho a qualidade quando eu aumento o número de atendimentos? Você precisa reconhecer, muito importante isso, gente, você precisa reconhecer e respeitar os seus limites. Por quê? Porque se você trabalha 12 horas por dia fazendo o que você faz, por mais, sim, uma pessoa fantástica, maravilhosa, incrível, exuberante, energética e tudo mais que você possa ser, você vai cansar. Então você precisa reconhecer o que você tem de necessidade, o que você tem de desejo, essa separação entre como é que eu mantenho o meu negócio de pé e como é que eu tenho o lucro que eu espero. Isso é lá no financeiro. E aí depois você entender qual é que é o meu limite interno, até onde eu consigo performar com qualidade. Onde é que eu, nossa, hoje, yes, hoje eu consegui, hoje foi bom. Nossa, eu atendi X pessoas, certo? Por quê? Porque digamos que você faça a conta e você descubra que você vai bem com 6 atendimentos por dia, mas você fez a conta e você precisa de 8. Você precisa de 8. Então, o que você vai começar a fazer? Você tem um objetivo. Eu tenho que ter alguém que me ajude a fazer os outros atendimentos. Ah, mas a margem, não sei o quê, papapá, puxa daqui, puxa de lá. Essa pessoa precisa fazer mais X, precisa ter mais clientes. Porque daí você vai entender. Oi, Giovanni, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos falando sobre vendas e atendimento para os profissionais da saúde. Então você vai entender efetivamente onde é que você quer chegar, o que você precisa para chegar lá e que tipo de esforço vai demandar de você para você atingir o resultado que você espera. Então é muito importante que tenha um racional sobre isso, né? Tenha uma consciência, uma planilha, uma lista de coisas, para que você não fique refém do não sei, do automatismo e do inconsciente que a gente estava falando antes. Tá? O que acontece? Acontece uma coisa bem interessante aí nesse meio, tá? Só para a gente fechar esse assunto. Talvez, na sua clínica, no seu consultório, talvez, você esteja numa certa, vamos dizer assim, cama de gato, né? Ou seja, você está correndo, está pagando as contas, está sobrando pouco tempo e você está lá, e você está um monte de tempo e você não consegue parar. E se você parar aí, não vai dar certo e você tem que atender até no sábado. Então, o que eu recomendo? O que eu recomendo é que você
dedique um investimento para ter alguém para parar e olhar isso para você. Se você não pode investir, que você pare e comece a fazer essa análise, certo? Eu vou anotar essa ideia aqui. Eu vou fazer uma planilha. Eu vou fazer uma planilha para ajudar você a fazer essa simulação. Do tipo, quantos atendimentos eu faço, que resultado que eu estou tendo, como é que eu vou chegar, o que eu preciso. Vou fazer uma planilha para você que está aí acompanhando as nossas lives, né, que depois vão subir no YouTube, e para que você consiga colocar isso em prática. Tá? E aí, você entender qual é que é o seu limite, o seu objetivo. Porque pode ser que você diga, não, eu vou durante um tempo, X meses, X anos, enfim, você consiga decidir claramente que durante um período você vai atender tantos clientes, você vai fazer tantas coisas para que você consiga fazer aquilo que você quer depois desse período, certo? Mas é importante que você tenha um racional sobre isso. E aí a gente vai chegar agora no final do assunto, que é como é que a venda acontece no seu negócio. Por que a venda acontece? Por que a venda ela deve ser uma consequência sutil do seu processo de atendimento? É muito importante você entender em relação à venda duas coisas, certo? Duas coisas muito importantes. O cliente normalmente não está consciente das suas necessidades. Normalmente. Ele tem uma necessidade, mas ele não tem consciência sobre a necessidade. A segunda coisa, ele vai lhe apresentar as objeções dele o tempo todo. Não de uma forma necessariamente objetiva, mas ele vai lhe apresentar às vezes de uma forma subjetiva. Você vai falar alguma coisa para ele, e, pois é, então, né, estive atendendo, tal pessoa teve tal experiência, tal pessoa aconteceu isso, e aí você de repente faz uma fala e aí vê que ele reage assim, que ele, né, vem para trás, e aí você pode perguntar, né, o que você acha disso? Porque às vezes a gente entra numas noias de querer adivinhar tudo, né? E você pode perguntar. E a tendência da pessoa é responder. Ah, não sei, achei isso, aquilo. A pessoa dá algum tipo de feedback. É muito importante você compreender que existem essas duas coisas em relação à venda que elas precisam ser trabalhadas. Né? Primeiro, trazer ao consciente as necessidades que estão inconscientes. Né? E isso é um trabalho que precisa ser aprofundado, vai depender muito do seu trabalho, para que você não pareça que está querendo vender, mas você simplesmente passe a impressão e a noção de que você está ajudando essa pessoa a resolver alguma coisa importante para ela, que no fundo é o que está acontecendo, e a questão das objeções, certo? E a gente já sai de cara aqui com duas objeções bem óbvias, né? Que são muito simples, que é, não tenho tempo, não tenho dinheiro, certo? As pessoas dizem não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, só para ajudar você aqui, que a gente também não ser tão, né, teórico e elementar, mas ser um pouco mais específico, tá? Como é que eu resolvo a objeção de tempo? Eu preciso mostrar o tempo que a pessoa ganha quando ela está mais saudável, né? Quer seja, por exemplo, sei lá, você está falando de ortodontia, aí você quer que a pessoa bote aparelho. E você diz o seguinte, olha, o aparelho é uma coisa que vai ajudar a sua vida, né? Você vai, né, interferir no seu trabalho. Eu, por exemplo, quando eu botei o aparelho, eu conversei com um ortodontista, ele disse para mim, tu trabalha, tu faz vídeo também, né? E eu disse, faço. E ele disse assim, cara, tu sabe que isso iria te ajudar, porque a tua aparência no vídeo fica melhor. Não só dos teus dentes, mas do teu rosto. A estrutura dos teus dentes mexe na estrutura do teu rosto. Eu disse, sério? E eu disse, pá, que legal. Ou seja, ele estava me falando de uma necessidade inconsciente, uma coisa que eu não sabia que eu poderia me beneficiar colocando o aparelho. E realmente ajudou muito, né?
como você pode ver, né? Um dia, se você quiser navegar no meu Facebook e ver como meus dentinhos eram antes, você vai ver que é muito mais legal eu ter feito essa experiência a partir da sugestão que aquele ortodontista fantástico me deu lá em Caxias do Sul, onde é que eu morava. E outro aspecto, outra objeção para falar que é dinheiro, né? É o seguinte, ó, tem uma diferença fundamental entre preço e valor, certo? Uma diferença fundamental. E a diferença é a seguinte: quando você fala primeiro de preço, você pode fazer, olha, das tripas coração, você vai ter uma dificuldade enorme para falar de valor. Mas se você falar de valor, quando você for falar de preço, vai ficar assim ridículo, certo? Exemplo. Quanto é que é? Certo? Aí você vai lá, vamos pegar aqui um valor simbólico, né? 100, tá? É 100. Aí o que acontece? A pessoa 100, quando você não dá nenhuma baliza para ela não consegue reconhecer dentro dela, ela vai tentar comparar com alguma coisa. Então ela vai procurar a próxima comparação que ela tem. E pode ser uma coisa extremamente esdrúxula, certo? Agora quando você fala de valor, quanto é que é? Eu disse, antes de a gente calcular, o que você exatamente estava buscando? Né? Como é que eu posso te ajudar nisso? O que aquilo lá pode ser importante para ti? Então você começa a falar valor. E como é que valor faz? Ele vai se empilhando. Ah, porque isso aqui funciona muito bem, porque ele dá muito resultado. Né? Eu tive um paciente que tinha um quadro muito parecido com esse teu e que depois que ele fez esse tratamento, ele conseguiu isso, aquilo. Ele foi. Quando o valor vai subindo e você fala de preço, o preço fica ridículo. Ele vai dizer só 100, meu Deus do céu. Como é que eu pude ficar sem isso antes? Né? Usando aqui o exemplo do aparelho, né? Como é que eu pude ficar sem isso? Né? Como é que eu não pude perceber o valor, a importância disso antes? Então é muito importante você vencer as objeções com uma estratégia de linguagem, né, que seja tranquila, serena, cuidando do tom da voz. E aí eu vou fechar essa live aqui falando de PNL, de Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta fantástica, fundamental, que eu acho que todo ser humano devia aprender. E não tem a ver com aquelas técnicas de persuasão misteriosas e aonde você acha que vai utilizar alguma coisa incrível e fantástica para convencer alguém. Não, tem a ver com você estabelecer tudo isso que a gente falou. Estabelecer conexões reais, estabelecer empatia, conseguir compreender melhor a realidade do outro, compreender melhor a sua realidade, para que você consiga entender que tudo isso funciona quando ser sincero consigo mesmo e com os outros, pois quem é fiel a si mesmo ganha o respeito dos demais. Então, se você está falando dentro da sua verdade, se você está fazendo aquilo que o seu coração pulsa, certo? Você vai perceber o quanto que isso vai refletir nos seus resultados. Tá bom? Então, essa foi mais uma live da Roda do Empreendedor da Saúde. Nós falamos sobre o item 4, que foi vendas e atendimento. E esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, dentro do meu canal, o Lucas Selbach, com CH no final. E fique à vontade para fazer suas dúvidas, trazer suas dúvidas, questionamentos, para perguntar o que você quiser, que a gente vai, ao longo das lives, aí, a gente vai respondendo todas essas questões. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença e agradeço a quem chegou aí, quem participou, e ficamos à disposição para continuar esse assunto da Roda do Empreendedor da Saúde. Tá bom? Um grande abraço, eu sou o Lucas Selbach e estou aí para ajudar você a crescer e ter resultado no seu negócio.